Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Edinaldo da Educação Física. Tudo bem com vocês? Nessa videoaula de hoje nós vamos ver práticas corporais como elementos da educação física. Percebam o seguinte pessoal, na escola a educação física que estudamos abrange 6 práticas corporais: brincadeiras, jogos, esportes, ginásticas, danças e lutas. Nessa aula, nós vamos aprender um pouco mais de cada uma dessas práticas. Vamos nessa? Vamos falar primeiro das brincadeiras. As brincadeiras são atividades de passatempo ou lazer. Algumas das características das brincadeiras é que elas não têm regras fixas, podendo ser alteradas conforme os participantes. Mas pode também ser alterado de acordo com a cultura. Algumas culturas elas têm nomes próprios para as brincadeiras. É o caso da bolinha de gude, ou jogos como a amarelinha, e até o janquepô ou o elástico, são brincadeiras que em alguns lugares têm nomes diferentes. Mas o objetivo de todas elas é o entretenimento e a diversão. Falando agora sobre os jogos, algumas brincadeiras com o tempo se tornam jogos, porque os jogos são atividades de lazer com competição. Envolvem disputa, sempre com alguma forma de competitividade. Por exemplo, jogos como o jogo de bola, queimada, o tacobol, jogos eletrônicos, dominó, ludo e uno são jogos que são comuns às pessoas. O detalhe dos jogos é que eles existem com regras estabelecidas e conhecidas de todos os participantes. Sendo assim, ele dá condições de vitória, empate ou derrota para aqueles que participam. Mas, como em todos os casos, o objetivo sempre vai ser o entretenimento. Falando agora dos esportes, os esportes nascem dos jogos, porque os esportes são atividades puramente de disputa e competição. A característica principal dos esportes é a disputa e sempre com muita competitividade. Esportes como basquetebol, handebol, voleibol, natação, os diversos tipos de corridas, futebol, entre outros, são esportes que são conhecidos por todos. Outra característica dos esportes é a presença das regras, que são estabelecidas pelas federações e confederações que normatizam e organizam tanto as regras como torneios e campeonatos. E o objetivo principal dos esportes é a participação em torneios e campeonatos. As ginásticas são atividades de consciência corporal. Elas englobam a exploração das possibilidades do corpo da pessoa. Elas são agrupadas como ginástica geral, ginástica de condicionamento físico ou ginástica de consciência corporal. Algumas dessas ginásticas nós conhecemos bem, que é o caso dos alongamentos, ginástica aeróbica, mas também conhecemos bem algumas ginásticas que são apresentadas nas Olimpíadas, que são modalidades de ginástica voltada para o esporte. As danças também fazem parte da educação física. São atividades de ritmo e atividades de expressão. Elas envolvem movimentos coreografados ou movimentos livres, sempre ao ritmo de uma música. Elas podem ser realizadas de forma individual, em duplas ou em grupos, a variar do ritmo musical. Como toda música envolve sentimento, a dança também envolve a expressão de um sentimento. E outra característica importante é que a dança ela vai variar conforme a localidade, conforme o país, conforme a cidade, conforme a região, porque ela varia de acordo com a cultura. Por exemplo, no Brasil, algumas danças mais conhecidas são o forró, o frevo, o maracatu, o street dancing, o samba, o axé, o pagode, e entre outras. As lutas são outras atividades que empregam o uso do corpo e também
são analisadas na educação física. As lutas são atividades de combate que envolvem disputas corporais com o emprego de táticas e estratégias, muitas vezes com ações de defesa e ataque. O objetivo da luta é imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço. Hoje é muito comum vermos as lutas em muitos espaços, seja de prática recreativa ou até mesmo de prática esportiva, fazendo com que muitos também participem e pratiquem essa atividade tão importante. E aí, curtiu a aula de hoje? Então, corre lá e responde as atividades que foram encaminhadas para você, tá bom? Bons estudos, até a próxima e um forte abraço!